Meus irmãos, aqui nós entraremos nas exortações, né, acerca da doutrina, né, da doutrina da perseverança em Cristo, que ela se estende do capítulo 7 até o capítulo 14, né. Tenhamos em mente, né, que os primeiros leitores dessa epístola eram judeus cristãos e estavam confusos, né, ante os argumentos do sacerdote e propensos a rejeitar a fé em Cristo, né. O, o autor admoesta os cristãos a considerar a vida dos santos, né? Dos santos seus ali antepassados, digna de ser imitada, né? Devido à sua firmeza na fé. E que se Cristo, né, produzira neles tamanho milagre de firmeza de fé, também é capaz de fazê-lo, né, naqueles que vierem e nos que ainda virão, nos que vieram e nos que ainda virão, né, após eles. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Por isso, devemos fixar os olhos na cidade celestial, que ele nos foi preparar, né? Em vez de preocuparmos, né, com os cuidados desta vida, que está listado aqui em Hebreus 13, 7, 8 e 14. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos de ter uma vida irresponsável ou desregrada, né? A gente tem que ter em mente e em vista, né, a eternidade, né? E esse cuidado aqui que ele nos refere é aqueles cuidados que causam tropeço, né? Que servem de tropeço muitas das vezes para algumas pessoas acabarem se desviando ou maquejando, fraquejando na fé, né? Essa questão de tratar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Isso aqui fala de Deus, né? O Deus que não muda, né? Da imutabilidade de Deus. Nosso Senhor, né, vem nos ensinar na sua palavra que Ele é o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último, o princípio e o fim. O autor também incentiva os leitores a se identificarem com Cristo, né? E a esforçarem-se para manter firme a fé. Essa identificação pode fazer-nos, né, objeto de rejeição, né, da sociedade, mas lembremos, né, de que o próprio Jesus Cristo ele foi rejeitado, né, e por nós foi crucificado fora da cidade. De igual maneira, nós somos impelidos a sair da cidade, levando, né, consigo o seu vitupério. Hebreus 13, versículo 13 e 12. Né? Leiamos então os versículos, né, proposto para esse nosso estudo. Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao 14, vai dizer o seguinte: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, né, ou vento de doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram, né, aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura.
Amém? Nesse versículo 7 aqui, né? O tempo passado dos verbos, lembrai-vos dos vossos pastores que falaram, né? A palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Os verbos aqui no passado pode indicar que alguns desses líderes não morreram, né? Entretanto, ao que tudo indica, não por martírio, né? Quer dizer, alguns deles aqui provavelmente não morreram de martírio. Aqui no capítulo 12, no verso 4, diz o seguinte: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Né? Nós já estudamos esse texto. Esse versículo é um contexto, né? Serve de contexto, bate contexto para esse versículo 7, porque aqui resistir até o sangue, né? É não rejeitar, né? O nosso Senhor, ser permanente na fé, né? Perseverar ali, permanecer até a morte, né? Até que a morte venha. Então essa resistência ainda não resistisse, né, ao pecado até o sangue, as pessoas, isso que ele nos mostra que as pessoas de modo geral, os crentes de modo geral, devem sim resistir ao pecado, né? Nós devemos lutar contra o pecado, e isso até que ele venha. Amém? No verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, né? Os judeus, né, enfatizavam ali, particularmente os judeus, né, eles enfatizavam a imutabilidade de Deus, né, no Antigo Testamento. Deus é imutável. A gente temos aqui uma referência, algumas referências, Salmo 102, versículo 27, Malaquias 3:6, Isaías 46, versículo 4, né? Eles enfatizavam a imutabilidade de Deus, e nós sabemos hoje que o nosso Senhor também ele é imutável, né? E nessa época aqui, nesse contexto deles aqui, eles precisavam comunicar essa verdade sobre Deus aos gregos, né? Aos gregos, aos pagãos, que somente imutável e verdadeiro era somente o nosso Deus, né? Um Deus eterno. Então, meus irmãos, a sociedade judia ali era dividida assim, ó. Os gregos, né? A gente sabe que existia o panteão dos gregos, vários deuses deles lá, mas quando a palavra de Deus ela vem nos dizer judeus e gregos, né? Gentios e pagãos, os gregos, os gentios e os pagãos só são um povo, né? Um povo que não era judeu. Amém? Eles poderiam ser de várias nações. É claro que teve a nação dos gregos, teve ali aquele povo lá, os gregos mesmo, né? Mas, às vezes, esses termos eram referidos para falar, de modo geral, sobre o restante das pessoas que não era, né, dali do judaísmo, que não era judeus, né? Do judaísmo, não, meus irmãos, que não era judeus, né? O versículo 9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram, né? Não vos deixeis ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Em outras traduções aqui. Isso é importante porque é de suma importância isso aqui, porque a maioria, né, dos irmãos evangélicos aí que se dizem cristãos, a maioria deles sequer conhece a doutrina do evangelho, né? A maioria deles não conhece. Por exemplo, a doutrina da salvação, né? A Bíblia traz todas essas doutrinas, né? Doutrina da perseverança, né?
como tantos outros, da justificação, doutrina da expiação de pecados, né? Então, são doutrinas essenciais, né, de propiciação, são doutrinas essenciais que é desconhecida pela maioria dos cristãos. A maioria das pessoas, a maioria, né, que se intitulam crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, eles sempre associam algo a mais, algo além de Jesus, no seu método ali de salvação, como se ele tivesse alguma participação, né, para obter algum tipo de salvação. Isso não existe, né? A salvação a Deus pertence, é impossível para que o homem se salve, né? E para que o homem responda ao Evangelho com arrependimento e fé, ele tem que ser chamado pelo Evangelho, né? Então, essas doutrinas variadas, nós vamos chegar aqui mais adiante um pouquinho nesse mesmo versículo, vai falar um pouco dessas doutrinas, né? Dós todos vêm doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, né? Que de nada aproveita aos que se lhe entregados. Aqui, meus irmãos, o autor, no Antigo Testamento, Levítico 11, Deuteronômio 14, 13, 20 especialmente, né, ele tinha uma lista de comidas impuras que os judeus deveriam evitar, né, distinguindo-os assim das nações ao seu redor. As leis alimentares, né, nesses capítulos lá, se você for observar, você vai ver lá que vai ter uma série de alimentos lá, né? E eles observavam essas leis aqui literalmente, né? Mas o autor de Hebreus, ele não as rejeita por não interpretá-las, né? Literalmente. Ele simplesmente acredita que um novo tempo chegou. As comidas anteriormente proibidas, né, não beneficiavam de forma direta aqueles que se abstinham delas, né, assim tornando desnecessárias as proibições. Então, a questão dessa questão de alimentação lá da Antiga Aliança, o autor aqui ele não faz um julgamento sobre isso, né? Ele também não foca muito nesse assunto. Por quê? Porque ele achava isso, de certa maneira, desnecessário, né? Acreditando que um novo tempo tinha chegado. E, de fato, chegou. Nós sabemos que Deus interveio na história, né? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, em algum ponto da história ali, ele interveio e o que era eterno, né? Interviu ali e as coisas mudaram, né? Nós já estudamos aqui, até aqui nesse capítulo, nós já estudamos que muitas coisas mudaram, né? Ele veio para cumprir, amém? Na Nova Aliança nós temos ali o episódio de Pedro, quando tem uma visão, e ele fala a Deus que não tinha comido nada impuro, né? E ali Deus dá ele uma resposta clara: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei, amém? Por quê? Só que ali Pedro, em primeiro momento, ele teve uma interpretação literal das coisas, daqueles animais. Mas aquilo ali era simbólico. Deus estava dando a ele uma visão de forma simbólica, né? Não que o ser humano seja um animal, não estou dizendo isso, né? A questão da interpretação simbólica e literal é justamente essa, né? E quando você lê o texto e você interpreta ele, vamos supor, aqui ó, se o autor trouxesse aqui explicitamente Levítico 11, Deuteronômio 14, na proibição de leis, ele estava voltando aos rudimentos da lei, né? Que é coisa que o autor luta contra isso aqui, principalmente nessa epístola aos Hebreus, né? Ele luta contra os rudimentos da lei que de nada aproveita, amém? Só que, para ele, no que ele ensina para nós aqui, você deixando de comer ou não, isso não vai te prejudicar em nada, nem na tua salvação, nem em nada, né?
as advertências que a gente tem sobre o pecado são pecados de rebelião, você se rebelar contra o nosso Senhor. Amém? O versículo 10, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aqui, meus irmãos, o autor trata de um tipo especial de comida, né? No Antigo Testamento. Aqui a porção dos sacerdotes do tabernáculo, né? Do templo. Nós temos um exemplo disso em 1 Coríntios, uma referência lá em 1 Coríntios 9:13. Os crentes, ele diz, servem como sacerdotes, né? 13:15, né? 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos vossos lábios, que confessam o seu nome, né? Em um tipo diferente de altar, né? Hebreus 7, verso 13, vamos dar uma olhadinha? Hebreus 7, verso 13, vai dizer o seguinte, Hebreus 7, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Amém? Então, esse tipo de comida aqui é um tipo diferente também de comida, né? O autor ele faz essa distinção aqui. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque esse altar aqui ele está se referindo ao altar que Jesus santificou, né? Jesus se apresentou diante do Pai, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Verso 11. Sacrifícios queimados fora do arraial faziam parte de diversos rituais, né? Levítico 9:11, Números 19:13, né? A expressão é bem comum, essa expressão lá em Levítico e Números. A referência aqui, meus irmãos, é justamente do dia da expiação. Eu não entrei muito aqui no versículo 10, né, para falar mais aqui, porque a explicação está aqui no versículo 11, que essa referência aqui das ofertas aqui do tabernáculo, aqui do versículo 10, né, do altar, do versículo 10, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Isso aqui, o versículo 11, é praticamente o contexto desse versículo 10. Amém? Eles são interligados. E os textos aqui de Números, Levítico e no contexto de modo geral, eles estão falando do mesmo assunto, né? Digamos assim, para ficar mais simples. Porque a referência aqui é no dia da expiação, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue do sacrifício. Levítico 16, 27. Este é o sacrifício que Jesus cumpriu no altar celestial, mencionado anteriormente em Hebreus. Então, este sacrifício aqui, nós já estudamos aqui na Epístola aos Hebreus, aqui na terra, era a figura do verdadeiro, né? E esse terreno aqui era a figura do verdadeiro, que não foi feito por mãos de homens. Amém? Este é o sacrifício que Jesus cumpriu no altar celestial. Então, nós já estudamos sobre esse altar celestial, né? Hebreus capítulo 9, ali Hebreus, acho que se não me engano, capítulo 3 também fala sobre esse tema aqui, mas especialmente em Hebreus capítulo 9, né? Você pode ler lá o texto completinho, tá bem explicadinho, né?
sobre esse templo e esse altar em que Deus, que Jesus fez, cumpriu, né? Cumpriu esse objetivo aqui, né? Ele cumpriu. Graças a Deus que ele cumpriu, porque senão até hoje nós estaríamos matando animais aí. Apesar que tem gente que mata, né? Versículo 12 e 13 vai dizer o seguinte: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O sangue era aspergido para santificar, né, consagrar como santo ou purificar as coisas da época, da lei. Amém? Lá no capítulo 9, verso 22, você vai encontrar. O fato de Jesus poder purificar, né, por meio do seu próprio sangue, indica sua superioridade ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, que precisava se lavar antes de voltar ao acampamento depois do sacrifício. Levítico 16, 28. O fato de que Jesus foi crucificado e sepultado fora dos muros de Jerusalém, está de acordo aqui com os relatos do Evangelho e com a exigência judaica de que os mortos fossem sepultados fora da cidade, para evitar o contágio de impureza cerimonial pelo contato com túmulos. Amém? Levítico 24, 14, Números 15, 35 e 36, Deuteronômio 17, 5 e 22, 24. A lei romana, já nessa época, né, a lei romana também exigia que as crucificações ocorressem fora da porta, né? Meus irmãos, alguns historiadores, comentaristas, também observam que as ofertas pelo pecado do dia da expiação, queimadas fora do acampamento, né? Mas se deve notar também que elas também eram sacrificadas no templo ou no tabernáculo. Levítico 16, versículo 5 ao 19. Deixar o acampamento para esses leitores aqui da época, esses leitores judeus cristãos, né, implicava estar disposto a ser excluídos da comunidade judaica, cujo respeito, né, eles valorizavam para seguir o único Deus de Israel de todo o coração. Hebreus 11, versículo 13 ao 16. Então, meus irmãos, aqui nós temos um desfecho aqui nesse ensino dessa doutrina, que ele é um alívio para a gente, né? Porque é o seguinte, é um consolo. É um consolo. Assim como aquelas pessoas eram rejeitadas naquela época por admitir a sua fé em Cristo, por se converter a Cristo, por aceitar isso aqui, ó, essa palavra, né? Até hoje, nos nossos dias, até hoje nós somos rejeitados por grande parte da sociedade. Nós somos. Todo crente verdadeiro, ele é rejeitado pelo povo. As pessoas, elas nos toleram, né? Fala-se muito de amor por aí, mas elas nos toleram na marra. Porque não pode, hoje em dia, aqui no nosso país, ainda não aconteceu a perseguição religiosa para eles poderem sair matando os crentes, né? Que eu creio que logo isso virá, né? Muito em breve isso virá, eu creio. Mas ainda, por enquanto, nós ainda temos essa liberdade, né? Agora, o judeu, a opressão religiosa lá, naquela época, ela era tão grande, porque as pessoas que, nós já estudamos aqui nesse mesmo texto, as pessoas que confessavam a sua fé em Cristo,
né? Elas eram deserdadas, né? Elas perdiam, abriam mão de tudo, seus bens, né? Nós lemos aqui nos versículos anteriores, aqui no início, né? Versículo 3 aqui desse capítulo, principalmente, lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles. No final, na parte C do versículo, como sendo vós mesmos, não é esse não, como sendo vós também no corpo. Eu li aqui foi o versículo 3, né? Bom, enfim, eu não vou perder tempo agora aqui, mas você pode ler na sua Bíblia aí. Ó, é o seguinte, aqui, da mesma maneira que esse texto que nos ensina o seguinte, da mesma maneira que aquelas pessoas eram rejeitadas naquela época e que Jesus também ensinou que se perseguiram a ele, se perseguiram os profetas, perseguiram a ele, também iriam nos perseguir, eles também nos perseguem, né? E além do mais, nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos observa, né? São as pessoas, né? Tem gente que acredita que sejam os anjos, pode ser, né? Mas eu particularmente acredito que seja as pessoas ao nosso redor, porque o texto aqui em Hebreus, quando a gente entra aqui em Hebreus, a gente vê que o ímpio, né? O incrédulo, ele nos observa, né? Para ver aonde a gente vai tropeçar, para a gente poder cair, para poder sair falando. A gente sabe dessas coisas. E também, por quê? Porque o nome de Deus, né? O nome de Deus tanto era blasfemado na antiga aliança e também o nome de Jesus hoje continua sendo blasfemado, né? Por conta de falsos testemunhos de muitas pessoas. Agora, se você é um crente verdadeiro, a coisa acontece ao contrário. Eles não vão criticar o Senhor, eles vão criticar você, né? Olha lá o santo, olha lá o bom. Não que você seja um moralista da carne, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se os seus valores não são os valores, né? Se os seus princípios não são os princípios que o mundo nos oferece, você vai ser sim rejeitado. Sua família, né? Seus amigos, várias outras pessoas aí, né? Até o ambiente de trabalho, né? Pode ser que você perda emprego por causa da sua posição, né? Talvez você não queira passar ali um dinheiro, um suborno, um trem assim, você pode correr o risco de ser preso por conta disso. Ser preso não, perdeu seu emprego, né? Perdão, perdeu seu emprego. Então, essas coisas podem acontecer, amém? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, né? O autor aqui, meus irmãos, quando ele fala levando o seu vitupério, vitupério aqui é uma palavrinha bonita para... Mas o significado dela é desgraça, levando consigo a sua desgraça, quer dizer, a desgraça que Cristo levou, né? É um nome esquisito, mas o significado é esse, né? Então, não que você ou que eu vai passar tudo pelo que Cristo passou, mas em parte sim, né? Em parte você leva as marcas de ser um cristão. Você tem que ter marcas, não tem jeito, né? E estas marcas é o vitupério, né? E por que fora do arraial? Biblicamente, eu já expliquei aqui, porque era considerado imundo ou impuro, né? Hoje tem os cemitérios aí. Antigamente tinha, mas era fora da cidade, fora das portas da cidade, certo? Então, esse tipo de coisa, nós nós somos considerados como lixo diante da sociedade. A palavra de Deus nos ensina isso, né? Não fique se achando tal, porque o crente que ele se acha o tal, que ele anda se achando o máximo por aí, com esse moralismo todinho que tem por aí, e algumas religiões pregam, ele não lê Bíblia, ele não conhece a nova aliança, né? A nossa alegria é em Cristo, né? O autor continua dizendo aqui no versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A palavra de Deus nos ensina também que nós somos peregrino e forasteiro em terra estranha. Amém? Se você conseguir compreender de que
o tempo que nós passamos aqui na Terra, que isso aqui é uma prisão, que o tempo é uma criatura, que nós vivemos preso dentro dele, e que Deus te oferece uma liberdade para a eternidade, isso vai dar um norte na sua cabeça, no seu entendimento. Por quê? Porque você vai conseguir entender o motivo de você ser aqui apenas um peregrino e forasteiro, né? E que você possa aí estar buscando essa cidade futura. Amém? Encerramos por aqui. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.